Boa tarde, eu sou Ana Laura Alcântara Chagas Freitas, acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, e hoje eu vim apresentar o trabalho denominado Crianças e Adolescentes Hospitalizados por Síndrome Respiratória Aguda Grave pela Covid-19 no Brasil, uma análise por estratos etários, desenvolvida por mim e pela Brunella Alcântara Chagas de Freitas, Ana Carolina Magalhães Chagas e Silva, Ana Pérez de Carvalho Quintão, Igor Rodrigues Mendes e Silvânia Medina de Souza. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, SRAG, complicação da infecção por SARS-CoV-2, foi responsável pelas altas taxas de hospitalização e morbimortalidade na faixa etária pediátrica em todo o mundo. Dados sobre morbimortalidade pela SRAG e pela Covid-19 em crianças e adolescentes ainda são escassos no Brasil, e seus estudos são necessários para compreender as características sociodemográficas e sua utilização nas práticas clínicas e políticas públicas. O objetivo do nosso trabalho, então, foi analisar as características sociodemográficas e clínico-evolutivas de crianças e adolescentes hospitalizados pela SRAG e pela Covid-19 e sua distribuição de acordo com os estratos etários. Trata-se, então, de um estudo transversal relacionado à vigilância epidemiológica dos casos de crianças e adolescentes hospitalizados pela SRAG devido à Covid-19 entre os anos de 2020 e 2021. Utilizou como fonte de informação os bancos de dados secundários que não nominais, sem qualquer identificação dos indivíduos, de livre acesso provenientes do CIVEP GRIP. A população de estudo foi composta pelos casos de crianças e adolescentes hospitalizados por SRAG com idade de 0 a 18 anos completos e registrados no CIVEP GRIP com diagnósticos de Covid-19 confirmados por critério laboratorial. Foram excluídos pacientes diagnosticados por critério clínico, clínico epidemiológico ou clínico imagem. Também foram excluídos com resultados inconclusivos e aqueles em que não foi possível calcular a duração da hospitalização por dados omissos. Para análise descritiva, foram utilizadas distribuições de frequência absoluta e relativa. Realizou-se a comparação das características sociodemográficas e clínico-evolutivas dos pacientes hospitalizados de acordo com a estratificação por faixas etárias por meio do teste Q-quadrado de Pearson com correção de Bonferroni. Considerou-se significante o valor de P maior que 0,01. A gente definiu o SRAG como os casos hospitalizados por Covid-19 que apresentaram pelo menos um dos sinais e sintomas, como dispneia, desconforto respiratório, baixa saturação de O2 em ar ambiente e cianose. Nesse estudo, então, foram incluídos 134.708 crianças e adolescentes. Esse primeiro gráfico ele mostra as hospitalizações distribuídas por faixa etária, e podemos observar que as maiores taxas de hospitalização ocorreram entre as crianças. Sua ocorrência se distribuiu na seguinte ordem decrescente. Crianças de 1 a 4 anos, seguidas de menores de 1 ano, seguidas de 5 a 11 anos. Aí vem os adolescentes de 5 a 18 anos e depois os adolescentes de 12 a 14 anos. Esses próximos dois gráficos, eles demonstram a distribuição das hospitalizações por SRAG de acordo com a faixa etária e a semana epidemiológica de notificação. A gente pode observar menores taxas de hospitalização entre os adolescentes com uma tendência à redução em 2021, então se mantendo estável. A faixa etária de 5 a 11 anos também tende a reduzir suas taxas de hospitalização em 2021, porém em patamares um pouco mais elevados que os adolescentes. Por outro lado, as taxas de hospitalização entre as crianças menores de 5 anos continuaram na liderança e tenderam uma elevação proporcional em 2021. Esse gráfico 3A, ele mostra a distribuição do sexo por faixa etária e ele mostra uma maior tendência ao predomínio do sexo masculino entre as menores faixas etárias e do sexo feminino entre as maiores faixas etárias. Esse próximo gráfico agora, 3B, ele mostra a distribuição de raça ou cor autodeclarada por faixa etária e a gente percebe um predomínio da raça ou cor parda entre todos os estratos de faixa etária. A figura 3C, ela mostra a distribuição da zona geográfica por faixa etária e a gente percebe um predomínio da zona urbana em comparação à zona rural em todos os estratos etários. Essa distribuição de zona geográfica para cada estrato etário mostrou tendência a aumento proporcional da zona rural à medida em que aumentou a faixa etária. A 3D, então, ela mostra a distribuição da zona geográfica por faixa etária e a gente percebe um predomínio da região centro-sul, que abrange ali o centro-oeste, o sudeste e o sul, em comparação com a região norte e nordeste para todas as faixas etárias. A figura 3E, ela mostra a distribuição da presença de pelo menos uma comorbidade por faixa etária e a gente percebe uma tendência ao aumento proporcional da presença de pelo menos uma comorbidade à medida em que aumentou a faixa etária, destacando-se os adolescentes.
A figura 3F, então, ela mostra a distribuição da evolução com SRAG crítico por faixa etária, e a gente percebe uma tendência em menor ocorrência de SRAG crítica com o aumento da faixa etária. Lembrando que a gente considerou o SRAG crítica como os casos de SRAG que necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva, ou seja, UTI, ou precisaram de suporte ventilatório, sendo esse invasivo ou não invasivo. E, por fim, essa figura 3G, ela mostra a distribuição da evolução para óbitos por faixa etária. Então, a gente teve maior proporção de óbitos em ordem decrescente nos estratos etários de 15 a 18, seguidos dos 2 a 14, seguidos dos menores de 1 ano, com uma tendência crescente do aumento do número de óbitos a partir de 1 ano até a adolescência. Destacam-se as seguintes características demográficas e clínico-evolutivas das crianças e adolescentes de acordo com os estratos etários. Uma tendência ao predomínio do sexo masculino entre as crianças e do sexo feminino entre os adolescentes, um predomínio da raça ou cor parda entre a maioria dos estratos etários, predomínio da zona urbana, contudo, com tendência a aumento proporcional da zona rural entre os adolescentes, o predomínio da região centro-sul, com destaque à região sudeste, porém com uma tendência a aumento proporcional da região norte e nordeste entre os adolescentes. Uma tendência a maior ocorrência de comorbidades entre os adolescentes em comparação às crianças e tendência a maior ocorrência de SRAG crítica entre as crianças, com destaque aos menores de 1 ano. Por fim, observaram-se maiores proporções de óbitos em ordem decrescente nos estratos etários de 15 a 18, 2 a 14 e menores de 1 ano, com uma tendência crescente ao aumento do número de óbitos a partir de 1 ano até a adolescência. Bom, como limitações do estudo, não foram analisados fatores que expliquem os resultados encontrados. Como implicações para a prática clínica e políticas públicas, os dados apresentam uma população pediátrica brasileira hospitalizada por SRAG pela Covid-19 durante a pandemia e sinalizam aspectos particulares das faixas etárias, os quais precisam ser melhor elucidados no intuito de compreensão da morbimortalidade pela Covid-19 na população pediátrica. Obrigada pela atenção, deixo aqui o meu e-mail para contato, caso alguma dúvida, e essas foram as nossas referências.